No nosso último encontro, a gente refletiu sobre o momento atual. Então, a partir, né, desse encontro de hoje, a gente volta para a reflexão do nosso tema de estudo, desse grupo que é o livro Psicologia Esotérica. Então, a gente vai refletir, continuando aqui no texto, do ponto onde nós paramos. Assim, quaisquer dúvidas ou comentários ou sugestões, vocês podem me interromper, tá bom? Alguém gostaria de ler? Posso ler, então. Todas as considerações feitas neste tratado sobre os 7 raios se mantêm necessariamente dentro do pensamento, o qual significa perceber a dualidade. Então, essa frase já traz aqui uma atenção para a gente, um ponto de alerta, né? Então, o que o tibetano diz? Todas as considerações feitas nesse tratado se mantêm dentro do pensamento, ou seja, dentro do campo mental, tá? O que significa perceber a dualidade. A mente, ela é tanto um instrumento separativo, quando ela está na mente concreta, naqueles 4 primeiros ou menos desenvolvidos subníveis do plano mental manásico, ou ela pode ser também um instrumento unitivo, né? Reconhecer a unidade nas coisas quando nós estamos habitando ou manejando os 3 níveis superiores do plano manásico, onde se encontra a alma. Assim, o que o tibetano quer dizer, né? A gente vai perceber a dualidade, porque ele precisa se expressar através da mente concreta, né? A ideia espiritual precisa ganhar uma roupagem concreta para que possa ser inteligível para nós e para tantas outras pessoas que leem e estudam os livros. Empregarei a linguagem da dualidade, porém, não porque se trate de um recalque em detrimento da unidade, pois para mim é algo real e a vislumbro a realidade como algo mais do que uma possibilidade. Mas sim, porque todos os aspirantes, discípulos e iniciados até a terceira iniciação, como foi dito anteriormente, oscilam como um pêndulo entre os pares de opostos, espírito e matéria. Ou seja, até que o indivíduo alcance a terceira grande iniciação, ele vive na polaridade, na dualidade. A partir do momento em que ele passa por esse grande momento, que na vida do Cristo a gente reconhece como a transfiguração, aí sim a ilusão da dualidade se desfaz e ele enxerga as coisas tais quais elas são, apenas em manifestações diferentes. A gente tem uma ideia do que é isso, mas a gente ainda não tem a visão ou a compreensão real do que é isso. Não me refiro aos pares de opostos do plano astral ou emocional, que são reflexos ilusórios dos verdadeiros pares de opostos, mas sim a dualidade básica da manifestação. Então, além dos pares de opostos astrais, que são onde a maioria de nós ainda está polarizado, né, onde a gente ainda perde muito da nossa energia, nesse pêndulo, nessas dualidades mesmo do plano astral, mas ele está se referindo a uma dualidade mais profunda, a dualidade primeva, se a gente pode dizer assim, né, entre espírito e matéria. Considerarei o material que é de valor prático e pode ser apreendido pela inteligência iluminada do homem médio, ou seja, ele adaptou a ideia espiritual a uma forma pensamento. É isso que os grandes sábios fazem, né? Eles mergulham no plano das ideias. E ao trazer essa ideia para o plano da mente concreta, eles a revestem da melhor maneira possível, de acordo com a capacidade deles e de acordo com a nossa capacidade. Então, fazer essa adaptação da melhor maneira possível, de modo que possa ser compreensível
pelo homem médio, ou seja, não precisa ser nenhum grande iluminado para compreender do que se trata esse livro. É necessário que os estudantes que buscam a iluminação e a correta compreensão da verdade não ponham ênfase frequentemente sobre certos aspectos e apresentações da verdade, dizendo que uns são espirituais e outros mentais. Em outras palavras, o mestre quer que nós mantenhamos a nossa mente aberta, que nós nos dispamos, não sei se está certa essa conjugação verbal, mas das nossas antigas crenças, né? Que a gente se permita ter a mente aberta para uma nova possibilidade de estudo, sem classificar se é espiritual, se é mental, até porque a gente não tem plenas condições de fazer isso. É bom a gente saber o lugar que nos cabe. Estamos aprendendo, né? No reino denominado mental, se acha o grande princípio da separatividade, produzindo-se também ali a grande unificação. Então, como eu dizia anteriormente, na mente concreta está a grande separatividade, né? O cerne da separatividade do mundo ocorre na mente concreta. Porém, também é na mesma mente que é possível o reconhecimento da unidade, da unificação, só que em subplanos diferentes. As palavras do iniciado Paulo, ou do São Paulo apóstolo da Bíblia, né, tem aqui um lugar apropriado. Que a mente que esteve em Cristo esteja em vós. E acrescenta, em outra parte, que o Cristo havia feito em si mesmo, de dois, um novo homem. Olha que profundo, né? Então, o Cristo fez de si, de dois, um novo homem. Ou seja, no momento em que ele passa pela transfiguração, ele faz dessa realidade dual um novo homem, né? Um homem em Cristo, verdadeiramente falando. Né? Se na primeira iniciação a gente se reconhece como uma consciência crística verdadeiramente espiritual, é na terceira iniciação que a gente compreende de fato e a gente passa a agir como tal. Né? Então tem um caminho aí entre esses dois grandes marcos no desenvolvimento humano. Por meio da mente se formula a teoria, se distingue a verdade e se capta a divindade. Quando tivermos feito um maior progresso no caminho, só veremos espírito em toda parte. Ou seja, só veremos o propósito da criação em toda parte. O aforismo expressado por essa grande discípula, Helena Blavatsky, que diz: matéria é espírito no ponto mais baixo de sua atividade cíclica, e espírito é matéria no sétimo plano, o superior. Acabará por ser, com o tempo, uma realidade em nossa consciência. Isso é uma frase intelectual, que tem, todavia, pouco significado, exceto que anuncia uma verdade que não pode ser comprovada. Na verdade, a gente sabe, né, que esse livro foi escrito na década de 40 e que hoje a ciência já comprova, né? Já prova que é isso, né? O espírito, a energia, não o espírito, mas no fim das contas é a mesma analogia, energia e matéria são a mesma coisa, em níveis diferentes. Né? Então aqui a gente já percebe a profundidade da fala da Blavatsky. Ops. Isto é uma frase, essa parte a gente já leu, né? Tudo o que existe é expressão da consciência espiritual, do propósito divino, de novo, né? A qual espiritualiza, através de sua vida inerente, todas as formas matéria. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo essa relação entre espírito, matéria, que gera consciência. Que gera consciência, perdão.
A larva ou o verme que desenvolve sua pequena vida numa massa de substância em decomposição constitui uma manifestação espiritual, assim como um iniciado que cumpre seu destino no conjunto das formas humanas, as quais mudam rapidamente. Tudo é divindade manifestada, tudo é expressão divina. E toda forma de consciência sensível e de resposta ao meio ambiente, e, portanto, um modo de expressar-se conscientemente. Então, o mestre faz aqui uma comparação que talvez para nós pareça grosseira ou até absurda, né? Comparar um verme com a mente, a potência de um iniciado. Mas é muito no sentido de que tudo faz parte do propósito divino. Desde uma vida mineral, uma vida animal, uma vida vegetal, assim como a nossa vida humana, em diferentes graus de consciência. Tudo isso é produto dessa relação, como a gente vai ver um pouquinho melhor mais para frente. Mas antes da gente prosseguir, tá tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá bom. Sim. Aí ele vai falar um pouquinho do nosso tema de estudo, né? Os 7 raios são a primeira diferenciação da divina triplicidade: espírito, consciência e forma. Então, se a gente sair, né, do imanifesto, do uno, do todo, né, desse todo cheio de possibilidades, a primeira exteriorização do uno é o trino. Então, a gente tem essa trindade: espírito, forma e consciência, em termos de manifestação, ou espírito, consciência e forma, em termos dos raios. E a partir dessa manifestação trina, ocorre uma nova exteriorização, que é através dos 7 raios como qualidades, que vai ficar um pouquinho mais claro à medida em que o mestre for dizendo e descrevendo aqui. Dizem-nos as escrituras do mundo que a interação ou relação entre o Pai Espírito e a Mãe Matéria produz eventualmente um terceiro, o Filho, o aspecto consciência. A este Filho, produto de ambos, se define esotericamente como o uno que foi o terceiro, porém é o segundo. Essa é uma frase, né, do antigo comentário, que é uma frase que cabe aí uma reflexão filosófica nossa, talvez num momento individual aí, mas vale a pena a gente refletir, aprofundar um pouquinho nisso, embora talvez pareça muito claro já para a gente. A razão de tal terminologia reside em que, primeiro, existiam os 2 aspectos divinos: espírito e matéria, ou matéria impregnada de vida. E somente quando estes 2 alcançaram sua mútua unidade, observem a necessária ambiguidade dessa frase. Então, quando ocorre de fato uma relação entre espírito e matéria, é que o filho surge. O esoterista, no entanto, considera espírito e matéria já como a primeira unidade e o filho como o segundo fator. Esse filho, a vida divina encarnada na matéria, é, por conseguinte, o que produz a diversidade e a imensidão de formas. É a personificação da qualidade divina. Então, talvez a gente pudesse pensar que a diversidade é algo que é inerente à matéria, mas não. Ela é inerente à matéria quando fecundada pelo espírito e eclode ou nasce
a consciência. Então, é o produto dessa relação que promove, que produz, que cria, que gera toda essa diversidade que a gente percebe na matéria, tanto em relação aos diferentes reinos, quanto às diferentes formas, qualidades, padrões de consciência e tudo que a gente conhece. Então, é muito importante a gente reconhecer que a forma não é matéria, né? A forma é também um produto da consciência. Então, é sutil a diferença, né? Se relaciona com a matéria, porque é o que a consciência cria na matéria, mas ela também se relaciona com a consciência. E isso é muito útil para a gente quando a gente pensa no nosso trabalho de construção de formas pensamento. As nossas formas pensamento vão se aprimorando à medida em que a nossa consciência vai também se aprimorando. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem. Tá, então tá bom. Utilizarei a palavra vida quando me referir ao espírito, à energia, ao Pai, ao primeiro aspecto da divindade. Oi? Gui? Oi. Você falou alguma? Você não leu o poderíamos para tanto empregar para maior clareza. Ai, desculpa. Obrigado, Gui. Opa. Pulei. Poderíamos, para tanto, empregar para maior clareza os termos vida, qualidade e aparência, que podem ser substituídos pela triplicidade mais comum, espírito, alma e corpo, ou vida, consciência e forma. Então, quando a gente pensar em vida, é a mesma coisa que ele diz aqui, né? Espírito, a energia, ao Pai, ao primeiro aspecto da divindade. E este essencial dinâmico fogo elétrico, que produz tudo que existe e é a sustentadora, originadora, fonte e causa de toda manifestação. Então, é o aspecto criativo, é o imanifesto, é o todo. E é interessante o tibetano reproduzir aqui um termo que a gente vê com mais profusão na obra da Blavatsky. A Blavatsky se refere aos 3 fogos, fogo elétrico, solar e por fricção, várias vezes na doutrina secreta. Então, o tibetano está trazendo aqui o fogo elétrico para se referir a essa qualidade que é do primeiro aspecto, que é daquilo que a gente reconhece como espírito, uma fonte criativa. Utilizarei a palavra aparência para expressar tudo aquilo que chamamos matéria, forma ou expressão objetiva. É essa aparência ilusória, tangível e externa, animada pela vida. Este é o terceiro aspecto, a mãe, ofuscada e fertilizada pelo Espírito Santo ou vida, unida à substância inteligente. Este é o fogo por fricção, uma fricção originada pela vida e matéria em sua interação, que produz uma constante troca e mutação. Utilizarei a palavra qualidade para expressar o segundo aspecto, o Filho de Deus, o Cristo cósmico encarnado na matéria, forma que veio à existência pela relação do espírito e da matéria. Essa interação produziu a entidade psicológica denominada o Cristo. O Cristo cósmico nos demonstrou sua perfeição no que diz respeito à família humana através do Cristo histórico. Essa entidade psicológica é capaz de pôr em funcionamento ativo uma qualidade que existe dentro de todas as formas humanas,
a qual esotericamente pode obliterar as formas e atrair tanto a atenção que oportunamente será considerada o fator principal e que constitui tudo o que é. Vou ler mais essa frase, tá? Tal verdade a respeito da vida, da qualidade da forma, está bem claramente evidenciada para nós na história do Cristo da Galileia. Continuamente recorda... acho que eu me perdi aqui. Continuamente recorda a seu povo que ele não era o que aparentava ser, nem tampouco era o Pai no céu. E todos os que o amam e o conhecem se referem a ele em termos de qualidade. Demonstrou-nos a qualidade do amor de Deus e encarnou em si mesmo não só o que havia evoluído das qualidades dos 7 raios, mas também, como fazem uns poucos filhos de Deus, o princípio básico do raio do próprio Logos solar, o 2º raio, a qualidade do amor. Vamos estudar isso com mais detalhes quando abordarmos o 2º raio do amor e sabedoria. Então, o que o tibetano quer dizer aqui? Que o Cristo foi a expressão mais clara e mais potente do 2º aspecto, do 2º raio da qualidade do amor. Lembrando que o 2º raio se relaciona com alma, com consciência, com o filho. Então, ele poderia ter dito, por exemplo, aqui, que o Buda também encarnou a qualidade da luz, como nenhum outro filho fez. Mas como ele está falando de qualidade em termos de aspecto, do 2º aspecto, do aspecto qualidade, do aspecto consciência, do aspecto filho, nada melhor do que pegar um representante do 2º raio. Mas o que ele quer dizer é que cada um de nós, no nosso processo de aperfeiçoamento da consciência, pode e vai vir a expressar uma qualidade. E essa qualidade vai ser de um dos 7 raios. Que cada um de nós tem uma alma de um determinado raio e uma personalidade de um determinado raio, além de outros que nos influenciam, como a gente já viu um pouco e vai ver mais tarde. Mas, nesse primeiro momento, ele traz a possibilidade, a partir do desenvolvimento da consciência, de cada um de nós ser uma própria expressão da qualidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, tá Tudo bom. bem. É tudo legal, é bem profundo, né, Paulo? Vai Bem ter profundo. que ler de novo, principalmente os 2 parágrafos anteriores. Né? É bem profundo. Talvez a gente tenha que ouvir mais uma vez depois para penetrar um pouco mais no significado. A nossa mente compreende em alguma medida, mas depois vale a pena a gente dedicar um tempinho para aprofundar um pouquinho mais a nossa consciência. Os 7 raios são, portanto, a personificação de 7 tipos de força que nos demonstram as 7 qualidades da divindade. E essas 7 qualidades têm, por conseguinte, um efeito sétuplo sobre a matéria e as formas que existem em todo o universo. E também uma sétupla inter-relação entre si. Ou seja, essas qualidades sétuplas, elas vão se expressar através da matéria e vão impactar todo tipo de matéria, criando formas diferentes, que vão sendo aperfeiçoadas à medida em que a consciência for se aperfeiçoando. E depois tem entre si, porque, por exemplo, para cada raio de alma tem um raio de personalidade. Então, também existe uma relação entre os raios entre si. Vida, qualidade e aparência formam uma síntese do universo manifestado e também
no microcosmo, né, no homem encarnado. E o resultado dessa síntese é cétuplo, produzindo 7 tipos de formas qualificadas que surgem em cada plano e em cada reino. Então, cada um dos 7 planos da manifestação é regido por um dos 7 raios. Cada um dos 7 reinos, mineral, vegetal, animal, hominal ou humano, espiritual, né, das grandes vidas, das vidas planetárias, elas também são condicionadas ou qualificadas por um dos 7 raios. Deve-se lembrar que todos os planos que, desde o nosso pequeno ponto de vista, consideramos sem forma, não o são em realidade. Nossos 7 planos são apenas 7 subplanos do plano físico cósmico. Então, essa realidade que a gente tem no nosso planeta, no nosso logos planetário, de divisão entre 7 planos, físico, astral, manásico, búdico, átmico, monádico e adi, elas são só o plano físico do sistema solar, né? Ou do cósmico. Tá? Então, só para a gente também entender que o máximo do nosso sistema de aperfeiçoamento é apenas o de baixo do nosso cósmico. Fora outras que a gente nem tem conhecimento ainda, né? Então, que não nos ocuparemos dos planos, exceto em sua relação com o desenvolvimento do homem, nem do macrocósmicos, e nem com a vida em desenvolvimento do próprio Bodhisattva. Limitaremos totalmente nossa atenção ao homem e às suas reações psicológicas às formas qualificadas, em 3 diretrizes. Até as formas que existem nos reinos subhumanos da natureza, aquelas com as quais está associada a família humana, com as da hierarquia que guiam e as do mundo das almas. Os 7 tipos de raios devem ser estudados em sua totalidade, desde o ponto de vista humano, pois este tratado está destinado a proporcionar ao homem uma nova abordagem psicológica, mediante a compreensão das energias, em número de 7, e suas 49 diferenciações, as quais o animam e fazem dele o que ele é. Mais adiante, à medida em que estudemos cada tipo de raio, submeteremos o homem a uma detalhada análise e estudaremos sua forma de reagir a essas 3 diretrizes. Então, o objeto do estudo desse livro é muito prático, no sentido da gente tentar entender como os raios impactam a vida humana, para que a gente possa, então, a partir dessa abordagem, desse conhecimento, entender o que se passa, né? Como é que se processa essa vida psicológica, com ênfase no raio da alma e no raio que a alma cria para animar a sua personalidade, que é quem vai dar, no fim das contas, cabo, expressão ao seu plano. Então, o objeto desse estudo é conhecer os 7 raios, conhecer de que maneira eles impactam nesses planos que a gente vive enquanto humano, para então compreender quais são as causas e efeitos da vida de cada ser humano a partir dessas 49 possibilidades, dos 7 raios de alma, com 7 tipos diferentes de personalidade. Lembrando que o raio da alma nunca é o raio da personalidade. Tudo bem? Podemos seguir? Algum comentário? Paulo, a hierarquia. Então, a hierarquia, ela está dentro dos 7 planos do plano físico, cósmico, ou está para além? Não, está no 4º plano, ou plano búdico do nosso sistema, né? Do nosso logos planetário, mas está sim no físico, no 4º subplano do físico cósmico.
A hierarquia é chamada de coração de Deus ou o coração planetário porque ela ocupa o quarto subplano, tal qual o nosso centro cardíaco ocupa o quarto lugar, né, entre os nossos 7 centros. A hierarquia é o centro de distribuição de amor e consciência. Estes 7 raios são as 7 correntes de força que emergem de uma energia central, depois que, desde um ponto do tempo, foi estabelecido esse vórtice de energia. Então, é uma expressão cétupla de uma divindade mais profunda ou esotérica. Então, entre o espírito e a matéria, se produziu interação. E a forma ou aparência do sistema solar iniciou o seu processo de vir a ser. Processo que conduz oportunamente a ser. Então, é disso que se trata a manifestação. Do vir a ser até que seja concluído como ser. Essa ideia é antiga e verídica. Os escritos de Platão e os iniciados da antiguidade assentaram as proposições fundamentais que nortearam a mentalidade humana durante essas épocas. Se faziam referência aos 7 eons e às 7 emanações, a vida e a natureza dos 7 espíritos diante do trono de Deus, como está na Bíblia, por exemplo. Essas grandes vidas, funcionando dentro dos limites do sistema solar, reuniram em si mesmos a substância que necessitavam para a manifestação e construíram as formas e aparências mediante as quais podiam melhor expressar essas qualidades inatas. Então, aqui é um ponto interessante, né? O tibetano diz que a matéria que constitui o nosso sistema não é virgem. Ela foi aqui, como diz nesse trecho, reunida, atraída por essas grandes vidas para formar, né? Dar forma à matéria, de modo que ela pudesse, então, ser um campo para a expressão e para o desenvolvimento das consciências através de nós, né? Manasaputras, ou filhos da mente, ou humanidade, como a gente pode pensar aqui. Então, dentro do seu raio de influência, reuniram tudo que existe. Essa parte eu li, né? Esse material agregado, qualificado, constitui seu corpo de manifestação, assim como o sistema solar é o corpo de manifestação dos aspectos da Trindade. Então, uma exteriorização dentro de uma exteriorização anterior. Essa ideia poderá ser captada melhor quando se recorda que todo ser humano constitui, por sua vez, um agregado de átomos e células que compõem a forma, na qual estão distribuídos órgãos e centros de vida diferenciados, que agem com ritmo e relacionamento, mas possuem distintas influências e diferentes propósitos. Então, de novo, o micro no macro. Né? O tempo todo o tibetano vai fazendo essas associações para a gente entender mesmo que a separatividade é uma grande ilusão. Esse conjunto de formas animadas tem a aparência de uma entidade ou vida central. A gente pode pensar no nosso próprio corpo, né? Caracterizada por sua própria qualidade e que funciona de acordo com o grau de evolução, impressionando assim com sua radiação e vida a cada átomo, célula e organismo, dentro do raio de sua influência imediata, e também qualquer outro ser humano com quem entre em contato. O homem constitui uma entidade psíquica, uma vida que, mediante a influência irradiadora, construiu uma forma e a matizou com sua qualidade psíquica, apresentando assim ao mundo circundante uma aparência ou terceiro aspecto que persistirá
durante todo o tempo em que vive essa forma. Então, durante todo o nosso processo de desenvolvimento de consciência, através de inúmeras encarnações, a gente vai atraindo matérias dos 3 corpos da personalidade, e essas matérias vão também se sublimando ou se elevando, se modificando à medida em que a consciência vai se expandindo e vai adentrando novos planos e subplanos de consciência. Então percebe que tá tudo, uma coisa tá intrincada, a gente só separa para ficar didático, mas é todo um processo que envolve espírito, matéria e consciência. Como estamos? Vou ler um último parágrafo, então, tá bom? Que já está quase no nosso horário. Essa afirmação abarca também a história da vida e a aparição qualificada de qualquer um dos 7 raios. Deus, raio, vida e homem são todos entidades psicológicas e construtores de forma. Em consequência, um dos nomes que a maçonaria atribui ao que a gente chama de Deus é o grande arquiteto do universo, né? E o nome maçom significa pedreiro, ou seja, aquele que constrói na matéria o plano do grande arquiteto. Em consequência, uma grande vida psicológica está aparecendo através de um sistema solar. 7 vidas psicológicas, qualificadas por 7 tipos de força, também estão aparecendo por intermédio dos 7 planetas sagrados. Cada vida planetária repete a mesma técnica de manifestação: vida, qualidade, aparência. E em seu segundo aspecto qualitativo, se manifesta como uma entidade psicológica ou como consciência. Cada ser humano é uma réplica em miniatura de todo o plano. Também é, cada um de nós, espírito, corpo e alma. Vida, qualidade e aparência. Então, embora o nosso processo de desenvolvimento seja um processo de segundo aspecto, no sentido de somos filhos dessa relação entre espírito e matéria, cada um de nós tem em si essa trindade, porque cada um de nós é também, num ponto de consciência, espírito, no outro matéria, e a relação entre eles. Então, cada ser humano é uma réplica em miniatura do universo, também é espírito, alma e corpo, vida, qualidade e aparência. Cobre sua aparência com sua qualidade e a anima com sua vida. Então, a matéria nossa também é uma expressão dessa qualidade. Então, o corpo físico também é uma expressão de um dos 7 raios. O corpo astral também, o mental também, a personalidade como um todo também, né? Que é uma qualidade da alma, a alma que escolheu essa expressão e é animada pela vida da mônada, né? A mônada que escolheu se exteriorizar. Devido a que todas as aparências são expressões da qualidade e as menores estão incluídas nas maiores, cada forma da natureza e cada ser humano é encontrado em um dos 7 raios qualificadores. E sua aparência na forma fenomênica está matizada pela qualidade do seu raio fundamental e qualificada predominantemente pelo raio dessa vida particular de cuja emanação surgiu, mas incluirá também, em forma secundária, outros 6 tipos de raio. Então, a expressão maior de toda a vida de cada um de nós está condicionada pelo nosso raio de alma,
que tende a ser o mesmo em todo o processo de desenvolvimento, tá? E aí, então, em cada encarnação, esse raio principal qualifica a sua personalidade com, às vezes, o mesmo por algumas encarnações, como pode mudar. Isso varia muito de acordo com o plano da alma. Mas também a gente sabe que a gente tem uma qualidade de raio do físico, do astral e do mental. Então, também temos outras possibilidades, outros matizes, né, outras qualificações em expressão, além desses dois principais, o de alma e o de personalidade. São 9h15, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque, afinal de contas, embora não seja nenhuma grande novidade para a gente, porque a gente, em alguma medida, já leu, já estudou, já refletiu sobre isso, mas, ainda assim, é um pouco, como eu posso dizer, não é algo tão simples, né? Requer um pouco de invocação mesmo da mente abstrata para que a gente consiga compreender melhor, né? Isso que a gente está falando. Eu vou só pintar aqui a tela para a gente não se perder na semana seguinte. Pronto. Dúvidas, comentários, partilhas? Oi, Paulinho. Tudo bom, pessoal? Oi, Jô. Será que dá para a gente pegar essa frase final e esse ampliar um texto... pouco? Porque acho que ela condensa todos os conceitos aí. Mas para mim ainda fica bem confuso ainda algumas coisas. Você quer que a gente releia a frase final? Não entendi. É aquela que fala assim, também espírito, alma, corpo, vida, qualidade e aparência. Cobre sua aparência com sua qualidade e a anima com sua vida. Que aí pega, acho que tudo, né? Será que dá para... como se a gente exemplificasse, mas desse uma carinha para o que é cada um deles. Por exemplo, aparência. O que seria a aparência? Aparência, se a gente fizer uma analogia com a gente mesmo, é a nossa personalidade. Tá? É essa forma que a gente tem. De uma forma mais exotérica ainda, seria o nosso próprio corpo físico. Tá? De uma forma um pouquinho menos exotérica, é a nossa personalidade como um todo. Físico, emocional e mental. Então, isso é aparência ainda, num grau um pouco mais elevado, num grau mais rudimentar, é o nosso próprio corpo físico, a nossa própria expressão material. Mas também é a nossa própria personalidade. A qualidade, a gente pode pensar que é o nosso próprio raio de alma, porque é ele que anima, que cria essa personalidade para sua expressão, para que, através dessa personalidade, a consciência ou qualidade possa cada vez mais se exteriorizar, se expressar aqui no plano material. O objetivo da alma, quando ela cria uma aparência como a nossa própria personalidade, a partir do ponto em que ela está de desenvolvimento da consciência, ela cria, então, essa personalidade. E aí isso inclui essa aparência, né? Que inclui condição astrológica, condição de raio, condição familiar, né? É um aproveitamento da energia, ou daquilo, energia não é o termo correto, mas daquilo que as condições do karma também se apresentam. Então, como ela vai manejar, vai construir uma aparência de modo que essa aparência possa gradualmente executar, refletir o seu plano, que é a exteriorização da consciência. Igual a gente fez na nossa meditação inicial, que a gente parou num momento, refletiu, se conectou com a alma, com a luz da alma, e o objetivo da luz da alma é se exteriorizar através da mente.
O objetivo do amor da alma é se exteriorizar através do nosso emocional. Então, da mesma forma, o propósito da alma é se exteriorizar através da nossa vida física. E a vida que anima tudo isso, a gente pode pensar que é a própria mônada, que é o aspecto mais esotérico, né? Que não é qualidade. Por exemplo, a mônada não é dos 7 raios, ela só pode ser de 3. A mônada só é de primeiro, segundo ou terceiro raio. Então, percebe como ela não é o aspecto qualidade? Nem nisso, né? A qualidade se expressa através dos 7 raios, que é a nossa alma, se a gente fizer uma analogia para ficar um pouco mais palpável para a gente. Melhorou, mas ainda assim, ainda tá difícil. É importante que a gente tenha Paulo, esse tipo... Oi, Gui. Que Tá sem som, Gui. Tiago. Bom, enquanto o Gui não consegue organizar o áudio, eu queria só dizer que é muito importante que a gente tenha esse tipo de reflexão, compreensão, que embora seja um pouco difícil mesmo no primeiro momento, como a Geo trouxe, é a partir disso que a gente consegue ter um olhar de como os 7 raios impactam a nossa vida. E é dentro de cada um de nós, é essencialmente na nossa vida. Por isso que o título desse livro é Psicologia Esotérica, é como a gente tentar entender como essas qualidades impactam e impressionam a nossa vida psicológica. Então é esse tipo de compreensão e interação acerca dos raios que é o tema desse livro. Dessa forma, pensamento, se a gente for pensar assim. Gui, acho que ainda não deu, né? Acho que não. Enquanto o Gui se organiza, tem mais alguém gostaria de fazer alguma partilha, algum comentário? Tirar alguma dúvida? Agora foi, Gui. Mas eu entendi o que você falou. Eu estava ouvindo, não estava conseguindo falar. Mas tem um texto, lembra dele? Qual? Festival de Cristo. Sim. Que ele fala de algo parecido com o que a gente está falando aqui sobre glamour e miragem, o mundo espiritual, o mundo real e irreal. É interessante esse texto. Sim. Bom, eu acho que eu vou parar a gravação então.